Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o terceiro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vamos ler do capítulo 20. Então, João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura, né? Então, João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. Amém? Amém? O tema aqui na minha Bíblia diz a ressurreição. Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 20 de João. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse... Quando aparecer assim, outro discípulo a quem Jesus amava, vamos ler João. E vendo Simão Pedro e João, a quem Jesus amava, disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Pedro e João saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas João foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Ele entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera na cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E ele viu e ele creu. 9. Eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, ela curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde colocaram. Nisso, ela se voltou. Nisso, ela virou. Nisso, ela se mexeu. E Jesus estava ali em pé, mas ela não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Olha que frase mais legal. Mulher, né? Eu queria que você olhasse para a mulher que está do seu lado e perguntasse assim: mulher, por que você está chorando? Olha só, hein? 16. Jesus lhe disse... Agora Jesus fala assim para Maria. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa meu mestre. Rabi em hebraico significa mestre. Raboni em aramaico significa meu. Pronome pessoal, eu tenho, é meu. Vocês foram lá pegar ovo de Páscoa. Quem foi pegar ovo de Páscoa ali? De quem que é aquele ovo que está guardado lá? Cauã, de quem que é aquele ovo que está guardado lá? É teu ou é meu? É teu. Porque é dele, ele que pegou o ovo. Raboni, de quem que é o mestre? Meu. Jesus é o meu mestre, Jesus é o teu mestre. 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus
e para o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E contou o que ele lhes dissera. Oremos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, porque o túmulo está vazio. Isso significa que o Senhor está vivo, que o Senhor reina, que o Senhor está no meio de nós nesta manhã. Senhor, muito obrigado por essa palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e a tua palavra transforma vidas. Que ela possa transformar vidas nesse lugar nessa manhã, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem alguém aqui no nosso meio que é chorão? Patrícia já se acusou ali. Tem mais alguém aqui que é chorão, além do Wesley, da Celinha, do pastor Léo, da Jana? Quem mais? O Cauã. Alguém gritou Cauã? Alguém já viu o Cauã chorar por um acaso? Quem mais é chorão? Você é chorão? O Davi. O Davi é chorão, o Davi é dos meus. Gustavo. Vocês sabiam que na época de Jesus, na época da Bíblia, existia uma profissão que era a profissão dos chorões. Vamos prestar atenção. Era a profissão de chorar em velório. Essa profissão se chamava carpinteira. Era uma profissão dada para as mulheres, principalmente viúvas que não tinham como comprar comida. Elas eram contratadas para chorar no velório. Se a pessoa era importante, tinha muitas carpinteiras ou pranteadoras que iam prantear, iam chorar para trabalhar nesse funeral. E elas trabalhavam chorando. E não era só isso. Elas ganhavam ali comida para um dia, ou ganhavam algum ouro, alguma prata, para elas chorarem. Vocês gostariam dessa profissão? Quem conseguiria chorar num velório aqui? Levanta a mão. Você conseguia, né, Cauã? O Cauã seria fácil. A dona Frécia choraria, ele está falando, Albert. Olha só. As carpinteiras eram mulheres que eram contratadas. E não era só isso. Sabe o que elas faziam? Elas gritavam, se jogavam no chão. Elas encenavam. Como se elas fossem íntimas daquele que estava sendo enterrado. Quem aqui já perdeu alguém que ama muito, que morreu? Todos nós. E o que a gente faz naturalmente quando a gente vai lá no caixão? A gente chora. Porque nós amamos aquela pessoa que morreu. Nós amamos aquela pessoa que... Mas imagina você chorar por alguém que você nunca viu. Por quem você nunca conheceu. E aqui tem uma coisa interessante na história de Jesus. Porque toda pessoa que morria tinha carpinteiras. Tinha pranteadoras. Mas Jesus não tinha ninguém. Sabe por quê? Porque eram mulheres contratadas. Pessoas que iam. Se a pessoa era muito importante, contratava mais de 2. Dependendo da importância dela, era no máximo 2. Sabe quanto tempo demorava um velório em Israel? 7 dias. Tinha que chorar 7 dias por aquele morto. Lembra que Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia. E ele estava fedendo, mas estavam lá as mulheres chorando. Marta e Maria, suas irmãs, estavam chorando, porque choravam 7 dias pelo morto. Eu falo para a Luciene, quando eu morrer, você deixa 15 dias meu caixão lá. Eu quero todo mundo chorando por mim. Ela fala assim, no máximo, meio-dia eu vou cremar você. Quem aqui quer ser cremado quando morrer? Tem bastante, hein? Quer virar pó mesmo, né? É mais rápido. Irmãos, vamos lá para essa lição. Eu fico imaginando essa cena que nós acabamos de ler, que quando Jesus, no 3º dia, Maria Madalena vai visitá-lo, porque ela estava no luto, 7 dias. Normalmente eles iam para casa, voltavam de manhã. E Maria Madalena, Maria e Salomé, elas iam para
colocar perfume no corpo de Jesus, porque depois de 3 dias começava a cheirar mal. E elas iam todos os dias religiosamente. No texto de João que acabamos de ler, diz que quem foi lá era Maria Madalena. Maria Madalena por quê? Madalena vem de Magdala, que era uma cidade do lado da Galileia, porque ela era oriunda de lá. Ela nasceu nessa cidade chamada Magdala. Então levava o sobrenome à cidade. Maria de Magdala, Maria Madalena. E essa Maria, aqui no texto de João, diz que ela foi sozinha, no domingo de madrugada. Jesus morre quando? Sexta-feira do sofrimento, sexta-feira da paixão. Agora domingo, ele disse que ele ressuscitaria. E aí, só vai Maria Madalena visitá-lo. No texto de Mateus diz que foi Maria, mãe de Tiago e Salomé. Já tinham 3 que iam lá para arrumar o corpo dele e chorar. Mas aqui diz que ela vai sozinha. E eu fico perguntando, por que no dia do velório do homem mais importante da história, não tinham pessoas chorando por ele? Não tinham carpindeiras chorando? Eu sou acostumado a ir fazer funeral. Eu vou pregar em velório, eu vou em velório de amigos, de pessoas conhecidas. E quando eu chego lá, tem uma multidão. Tem muita gente chorando. Por que no velório de Jesus não tinha gente chorando? Não tinha gente sofrendo? Por que no velório de Jesus não é motivo de derrota, de tristeza? Porque o túmulo está vazio. No velório de Jesus é motivo de alegria, porque Jesus ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus? Por que vai ter carpinteira no velório de Jesus? Porque não é motivo, porque ele já tinha anunciado que ele morreria, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Diz o texto de Mateus que os fariseus e os mestres da lei vão até Pilatos e falam assim: olha, esse homem quando estava vivo, dizia que iria ressuscitar no 3º dia. Então não é melhor deixar 2 guardas na porta, para quando os discípulos forem roubar o corpo dele, não falarem que ele ressuscitou? Porque eles acreditavam que durante 3 dias o espírito da pessoa ainda estava nela. Então ela podia voltar a viver. Então eles vão lá, Pilatos ouve aquilo e deixa 2 soldados. No texto de Mateus diz que quando os anjos abriram aquela porta do túmulo, removeram a pedra, diz que os soldados caíram desmaiados no chão, porque era tão poderosa aquela cena, porque Jesus já não estava mais morto, Jesus estava vivo. Então, o primeiro sinal da ressurreição nessa manhã é que nós não devemos ficar tristes hoje na Páscoa, porque a Páscoa não significa morte, morte significa sexta-feira. A Páscoa significa, para nós cristãos, vida, ressurreição. Irmãos, vamos lá. Qualquer Deus que já existiu, morria e era enterrado. Faraó, por exemplo, era um rei, que também se considerava Deus. Quando ele morria, enterravam ele nas pirâmides. Ficavam os restos mortais dele lá. Jesus é o Deus, o Senhor dos senhores. E nele não há morte. Em Jesus, que é o Rei dos senhores, há vida. Então, se há vida, eu queria dizer para vocês que o primeiro sinal é que não tem corpo no sepulcro. Não tem corpo, não tem choro, não tem tristeza, porque no sepulcro de Jesus tem vida. Isso significa muito para mim e para você. Primeiro, se ele não está morto num lugar, num sepulcro, num túmulo, ele está vivo. E nós temos um Deus que é vivo, que é vida. Se ele é vivo e é vida, ele se relaciona comigo e com você. Então você não está cultuando um Deus nessa manhã. Você não veio adorar um Deus que é morto, que está agora enterrado. Não é estático, ele tem vida, ele é movimento. E essa é a primeira lição muito importante. Eu lembro de um filme que eu assisti que marcou muito a minha vida, chamado O Corpo. Quem já assistiu esse filme? O Corpo. Diz que tinha lá uma arqueóloga em Jerusalém, e ela faz uma escavação e encontra um corpo com sinais de crucificação, nas mãos, nos pés, e ela encontra também marcas de uma coroa. Então o que ela faz? Ela anuncia para as televisões: olha, achamos o corpo de Jesus. Se alguém achar o corpo de Jesus, vamos fechar essa igreja.
Porque o símbolo da nossa fé é que nós temos um Deus que é vivo. Se Ele é vivo, Ele se relaciona com a gente. Ele também, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Se Ele está morto ainda, não tem vida eterna, esquece isso. Então, naquele filme O Corpo, aquela arqueóloga, ela acha um corpo e ela vai para a televisão e fala, achamos o corpo e achamos que esse corpo é de Jesus. A Igreja Católica, o Vaticano, manda o melhor padre especialista para olhar se aquele corpo é de Jesus. O ator na época era o Antônio Bandeiras. E ele vai para o local. Só que antes dele ir, mandaram um outro padre muito bom. E aquele outro padre fala, esse corpo é de Jesus. O que ele faz? Se mata. Porque a fé dele, tudo que ele acreditava, tinha perdido por água abaixo, tinha caído. Aí manda um outro especialista, Antônio Bandeiras. Ele vai lá e ele vai olhar o corpo e ele vê que aquele corpo, mesmo ele ficando balançado, não é de Jesus. Então, imagina agora, se você fosse lá no velório, no túmulo de Jesus, e o corpo estivesse lá. O que você faria? Irmãos, eu tive o privilégio de entrar nesse túmulo de Jesus. E é muito interessante que diz que quando vai João e Pedro para o túmulo, eles se abaixam e olham por dentro. A porta do túmulo, ela era realmente um buraco, muito pequeno, que só passava um corpo por vez. E realmente, até hoje, ele é estreito ainda. Eles abriram mais o buraco, é uma porta bem estreitinha. Mas na época, era só um buraco que cabia o corpo. E diz que eles se inclinam e olham. Diz que quando chega João primeiro, porque João saiu correndo na frente de Pedro, e João chega, ele se abaixa e olha, e realmente ele não vê nada. Ele vê só apenas os linhos que estavam ali no corpo de Jesus. E diz que Pedro vai entrando, Pedro quer ver. Pedro quer sentir que Jesus não está lá. E diz que Pedro entra. Não tem corpo, o sepulcro está vazio. Então a primeira lição que quero que vocês saibam, que é o sinal da ressurreição: não tem corpo nenhum, tá, meu irmão? Está vazio. Jesus é vida, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Amém? A segunda lição que eu queria que vocês acompanhassem aí, está nos versículos 13 a 17. E eu vou ler para vocês entenderem o que eu quero ensinar para vocês. Versículo 13. Os anjos perguntam para Maria Madalena: mulher, por que você está chorando? Ela diz: levaram embora o corpo do meu Senhor. Respondeu ela: e eu não sei onde puseram. 14. Nisso ela se volta e viu Jesus ali em pé, mas ela não reconheceu. Irmãos, é fato que Jesus ressurreto era outro. Porque ele aparece para os discípulos não o reconhecem. Ele aparece no caminho de Emaús. Os discípulos de Emaús não o reconhecem. Jesus está num corpo agora glorificado. Não era o mesmo corpo. E ele então não é reconhecido por ela. Aí diz o versículo 14. Nisso ela se volta, viu Jesus ali e não o reconheceu. 15. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quando você está procurando... Quem que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde você colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa meu mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Olha só que narrativa maravilhosa. Maria Madalena, que estava lá chorando, ela não para de chorar. Ela avisa os discípulos, eles vão lá ver. Diz que Pedro vai embora, mas quando João entra, João viu e creu. Porque João entendeu que Jesus ressuscitou. João viu, não precisou ser Tomé tocar para crer, ele viu e falou assim: eu acredito, Jesus ressuscitou. E agora, Maria Madalena, ela simplesmente, ela vai lá e chora, e ela entra no túmulo. Eu acredito que ela entra e ela vê dois homens sentados, são dois anjos, um está na cabeceira, e o outro está nos pés, onde ficava Jesus. E é muito interessante, que diz que os linhos estavam jogados. Você quando está dormindo,
Quando você está apertado para ir no banheiro e tem um cobertor em cima de você, o que você faz? Você joga ele rapidinho, né? Está apertado e vai lá no banheiro. Ou você acorda a Leide, tira o cobertor, você dobra, o xixi está quase saindo, mas você não deixa sair, você dobra o cobertor e põe lá. Não! Quando você levanta depressa, quando você levanta muito rápido, você joga o cobertor. Mas diz que ele tinha algo enrolado. Naquela época eles faziam um processo de mumificação. Colocavam um pano no rosto inteiro, cobriam o rosto. Não é igual hoje no velório que prepara o rosto da pessoa para que todos vejam. Mumificação. Tinha um linho cobrindo o rosto de Jesus. Jesus levanta correndo. Cai todo o linho no chão. Cai todo aquele pano no chão. Mas ele tira devagar. E diz que estava como o pano do rosto dele? Dobradinho. Ele tirou devagar e ele dobrou e pôs ali. Significa que não foi alguém que tirou dele. Significa que ele mesmo foi lá, tirou e guardou ali. Jesus não está morto, meus irmãos. Jesus está vivo. E não é isso que eu quero explicar nesse momento. Nesse momento eu quero explicar o seguinte. Maria Madalena vai lá, entra naquele buraco. Ela entra no túmulo e ela observa aqueles dois homens e chorando mesmo, achando que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Até porque rezava a lenda ali no local que iam roubar o corpo de Jesus para mostrar que ele ressuscitou ao terceiro dia. E mesmo ela sendo uma discípula de Jesus, ela pensa que roubaram o corpo. E ela entra, ela olha os anjos, e aí os anjos perguntam para ela assim: por que você está chorando? Por que você está chorando? Ela não está chorando porque Jesus está morto. Ela está chorando porque ela não encontra o corpo. Ela não vê o corpo de Jesus. Ela pensa assim: levaram o corpo dele. E nós temos que colocar em algum lugar. Sabe por quê? Quem morria crucificado, na época, tirava o corpo da cruz, abria um buraco no chão, uma vala, e jogava lá. Era enterrado como indigente. A preocupação de Maria era dar uma dignidade para o enterro de Jesus. Era dar um enterro digno para ele. Por isso que nós vemos que quando desaparece alguém, a mãe fica desesperada, os familiares ficam desesperados, querendo o corpo, porque querem dar um enterro digno para aquela pessoa. E Maria estava querendo o corpo. Ela não estava se importando nesse momento com a ressurreição. E ela pergunta: olha, você não viu? Alguém levou o corpo. E de repente quem aparece ressurreto perto dela? Jesus. Jesus aparece e ela não reconhece ele, ela confunde ele com um jardineiro qualquer, e ela fala assim: você por um acaso pegou o corpo do meu mestre? Você pegou o corpo de Jesus? Aí ele fala assim: Maria. Ele chama Maria pelo nome. Irmãos, não é só isso. Ele chama ela pelo nome e diz que ela reconhece ele e ela chama como ela o chamava. Né? Ela não chama ele de Rabi. Ela chama ele como chamava: meu mestre. Ele chega nela e ele fala assim, como eu vou falar com o Cauã: e aí, Cauã, tudo bem? Aí você fala assim: meu pastor Léo, lindão, bonitão, não é? Meu pastor Léo, né? Então você fala de acordo com aquilo que você tem de relacionamento, de acordo com aquilo que você tem relação. Então aqui, o outro sinal da ressurreição é que Jesus transforma o choro de Maria, e Jesus transforma o seu choro de tristeza, seja ele por qualquer motivo, ele se transforma em relacionamento íntimo. O choro dela era roubar o corpo, e Jesus fala assim: Maria. Ela entende que não é qualquer pessoa, e aí ela vai lá e fala assim: meu mestre. Meu mestre, ou seja, relacionamento, ele está vivo, é verdade, ele não morreu, ele está vivo. E aí ela começa a se relacionar com ele. E é tão forte essa cena, que diz que ela fala: meu mestre, e ela vai lá e abraça ele. E ele fala: não me toque. Não me toque porque eu ainda não fui para o céu, eu tenho que ir para o meu pai. Não me toque. E ela quer abraçar, ela quer segurar. Porque quando a gente tem um relacionamento com alguém,
de afeto, de carinho, de amor. A gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer estar junto, a gente quer apertar a mão. Quando a gente vê alguém que a gente está com saudade, o que a gente faz? A gente sai correndo e vai abraçar. Quando a gente vê alguém que nunca, faz muito tempo que a gente viu na vida, a gente quer beijar. Quando faz muito tempo que a gente viu alguém, a gente quer pular no colo e falar assim, não vai embora mais. E é isso que Maria Madalena está fazendo. Eu não quero mais que você vá embora. Eu quero que você fique aqui. Ela abraça ele. Ele fala, calma, mulher. Não me toque, eu não posso agora. Agora não é hora disso. Mas Jesus transforma o choro daquela mulher em relacionamento. Jesus transforma o choro daquela mulher em alegria. Irmãos, pergunte para quem está do seu lado, por que você está triste hoje? Não tem motivo de ficar triste. Não tem carpindeira, porque não é motivo de choro, porque Jesus vai ressuscitar. Para que chorar num velório de alguém que está vivo? Segundo, Jesus transforma o seu choro em relacionamento. Se você um dia entrou por aquelas portas chorando, se você um dia entrou pela lateral chorando, eu quero dizer, Jesus quer se relacionar com você e te dar alegria. Acabou o choro. Acabou o momento de choro. Agora é o momento de colher frutos de alegria. Jesus é companhia. Jesus é alegria. Jesus está vivo. Jesus se movimenta no meio de nós. Jesus se relaciona. Jesus é um ser que não está agora num túmulo. Jesus está acordado. Jesus está te vendo. Jesus está te tocando, meu irmão. Olha só que coisa mais maravilhosa. E a última lição no versículo 18, que diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Irmãos, Jesus fala assim para ela, vai lá e avisa os meus irmãos, que são os irmãos físicos dele mesmo, os discípulos. Avisa os meus irmãos que agora eu vou para o meu Pai, que é o Pai deles. Eu vou para o meu Deus, que é Deus deles. Ou seja, eu vou agora fazer o que eu tenho que fazer. E Jesus fala assim, vai lá e avise. Ela vai contar aos discípulos, e ela chega para eles e fala assim, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor e ele mandou eu vir aqui. Ou seja, eu estou dando testemunho. A ressurreição de Jesus é um fato tão marcante que eu e você tem que dar testemunho. A gente vê aí em alguns movimentos, em algumas religiões, que Jesus ainda está morto. Mas a notícia do Evangelho é, Jesus ele vive. Então a terceira lição é o testemunho. O seu testemunho. Aquilo que você está vivendo com Jesus que está vivo, que está ressurreto, é o que vai impactar as pessoas lá fora. É o que vai transformar vidas lá fora. Quando você fala assim, olha, eu estava num dia tão ruim, mas eu fui na igreja e eu vi Jesus. Irmãos, não tem testemunho maior do que esse. Quando você fala assim, eu vi Jesus, quem é que vai mentir você? Ninguém. Eu vi Jesus é um testemunho de uma experiência minha com Jesus. Quando eu falo assim, eu vi Deus, irmãos, eu não posso desmentir isso, é você que viu. Quando você fala assim, Jesus me tocou, irmãos, eu não posso mentir isso, porque Jesus realmente toca as pessoas. Quando você fala assim, eu tenho agora um relacionamento com Jesus, meu irmão, eu não posso mentir isso, porque relacionamento é vida. É vida de quem está vivo com outra pessoa que está viva. E Jesus está vivo nessa manhã e quer se relacionar com você. Quem é Maria Madalena, para a gente terminar? Maria Madalena é essa mulher que tinha 7 demônios. A Bíblia lá em Lucas 8 diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. Ela era uma mulher que vivia em pecado, mas Jesus se aproximou dela. Jesus se relacionou dela e Jesus curou Maria Madalena. Por que Jesus curou? Ela era grata. Ela tinha gratidão e ela ia lá chorar todos os dias na madrugada por Jesus. Quem mais? Olha o que a Bíblia fala, que ela estava presente quando Jesus foi crucificado. Ela estava entre as mulheres
que foram observando onde iam colocar o corpo de Jesus. Ela foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Irmãos, olha o privilégio dessa mulher. Essa mulher só conseguiu ser a primeira a ver Jesus ressurreto porque ela decidiu ter um relacionamento com Jesus. Eu queria finalizar com a frase de um teólogo que eu gosto muito, chamado Nicholas Thomas White. Ele é um teólogo, está vivo ainda, um senhorzinho. Ele é da igreja anglicana lá da Inglaterra. E ele disse assim: Maria Madalena é conhecida como a apóstola dos apóstolos, porque foi a primeira que viu Cristo ressurreto. E é a primeira que foi enviada com a notícia que mudaria a história da humanidade. E sabe qual que é a notícia que mudou a história da humanidade? Jesus vive. Jesus reina. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e vamos orar? E aí? Tudo bem com você? Fica aqui comigo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã. Primeiro porque nós temos uma boa notícia. A melhor notícia do mundo nesta manhã é que o Senhor está vivo. Senhor, muito obrigado porque a sua vida transforma a minha vida. A sua vida renova o meu dia. Senhor, se o Senhor não estivesse vivo, eu não teria com quem conversar nos momentos de angústia. Se o Senhor não estivesse vivo, a minha fé seria morta, porque eu não estaria adorando um Deus que está morto. Nós adoramos um Deus que é vivo. E porque Ele é vivo, nós cremos nele. Nós nos relacionamos com Ele. Senhor, o sepulcro vazio é apenas um lugar no silêncio, sem nada, sem corpo, sem habitação. Porque o Senhor deixou aquele túmulo. E o Senhor vive no meio de nós nessa manhã. Senhor, o túmulo vazio significa que o choro acabou. Aquele choro de velório não tem que ter, porque o Senhor morreu para nos trazer alegria, nos trazer vida. E se tem choro ainda é porque nós vivemos uma vida sem alegria. E nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa derramar da tua alegria sobre nós. Senhor, e por último, é que nós temos que testemunhar que nós vimos Jesus. Como que nós podemos ver Jesus? Talvez no abraço do irmão, talvez numa oração do irmão, talvez numa cura divina. Nós podemos ver Jesus. E nós queremos, Senhor, nos relacionar contigo, como Maria Madalena fez naquele dia quando o Senhor chamou Maria. Ela responde: Rabone, meu mestre, meu Senhor. E ela abraça Ele. E é isso que nós queremos nessa manhã, te abraçar. Não queremos soltar mais do Senhor. Nós queremos nos relacionarmos com o Senhor. Senhor, e ter profundidade nesse relacionamento. Que não seja algo vazio, não seja algo morto, mas que nós possamos dar sentido nessa manhã a esse relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you.